Bom, essa história de deixar as crianças em casa, isso que vem sendo feito até agora em vários lugares, né? Pelo que eu tenho acompanhado com os meus amigos aí no Brasil, isso é uma maldade, né? Isso é uma maldade com as crianças, uma maldade com os adolescentes. Aqui na Flórida, as escolas privadas já estão abertas desde junho e as escolas públicas desde outubro. Olhando os dados atualizados aqui nos Estados Unidos, do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, né, o órgão público que trata disso, das 250 mil mortes atribuídas ao Covid nos Estados Unidos, você tem um total de 84 mortes de pessoas menores de 14 anos, de crianças, né, efetivamente. Repara, eu não estou falando 84 mil, não estou falando 8.400, não, eu estou falando 84. Entre 18 e 24 anos, a gente já está falando aí dos nossos jovens, né, e adolescentes, você tem 428. Repara, 84 de 250 mil e 428 de 250 mil. Por outro lado, aqui nos Estados Unidos, nesse ano, você já teve mais de 2 mil mortos entre 14 e 18 anos por suicídio. Os dados são do jornal Psychology Today. Sim, suicídio é a 10ª causa de morte mais comum nos Estados Unidos. Nesse ano, agravado pelo Covid, né, um estudo do CDC, esse órgão que eu estava falando governamental, mostrou que 1 em cada 4 alunos do ensino médio americano, high school, né, aqui, pensavam em suicídio. Um outro estudo do Healthy Minds, chamado Healthy Minds Study, né, que significa estudos de mentes sadias. Foram 55 mil jovens participantes. Eles disseram que algo como 14% desses jovens experimentaram alguma ideia suicida nesse ano. É óbvio que não é só o Covid, a juventude mundial vive um problema grande um problema de falta de perspectiva, um problema mais profundo, cultural aqui, que não vem ao caso, mas o aumento desse ano foi grande muito por causa dos lockdowns, que fazem com que os jovens fiquem trancados em casa. Então, óbvio, além dessas consequências, né, essas consequências psicológicas que a gente deve levar em consideração, e não é só dos jovens, os adultos também, o número de suicídios entre adultos, violência doméstica, essas coisas têm aumentado, mas a gente está falando aqui especificamente dos jovens, a gente tem que levar em consideração a consequência para a educação deles. Isso é um problema que me toca muito, porque eu tenho filha pequena e eu observo, mesmo com as restrições aqui que ela tem tido na educação, etc., a educação que os jovens estão recebendo não é a mesma educação que estariam recebendo em condições normais. E eles vão pagar a vida inteira por isso. Como é que você consegue correr atrás do prejuízo do tempo? Vai repetir o ano, não vai repetir o ano? Isso é muito triste, né? Porque eu acho que todo mundo aqui concorda, que a educação é a coisa mais importante para o futuro dos jovens e para o futuro da nossa sociedade. Então todo mundo que enchia a boca para falar educação, a gente não investe o suficiente, não paga o suficiente, não sei o quê, todo mundo tá ok com subitamente a gente deixar os jovens trancados dentro de casa sem receber educação. Agora, o outro lado dessa história, e lamento aqui repetir o presidente Bolsonaro, porque a gente tem que pensar também na economia. E é claro que para a elitezona do fica em casa, a elitezona do que tem babá, que esteriliza a babá quando chega em casa, né? Porque tem gente esterilizando a babá quando chega em casa. Para essa elitezona, beleza, tranquilo, né? Bota as crianças com a babá, fica tudo certo. Agora, tem muita gente, a realidade normal do brasileiro médio é que ele não pode trabalhar sem saber com quem vai deixar as suas crianças. As escolas, elas têm esse papel importante de servirem como lugar para os seus filhos ficarem tendo uma boa educação enquanto você está correndo atrás do seu sustento. Não sei o quê, mas a gente não está pensando nos jovens, não tem esse problema, na verdade a gente tem que se preocupar com os avós. Aí eu digo, mas aí é que é pior mesmo, porque as crianças, quando os pais vão trabalhar, ficam com quem? Quem não tiver babá, ficam sempre com um parente mais velho, que não trabalha, alguma coisa assim, de forma que a gente os mais vulneráveis, acabam tendo mais contato com essas crianças, que se os pais foram trabalhar, também tiveram contato com os pais, e assim por diante. Então, no final das contas, a observação que eu faço em relação a essa história é a seguinte, não é o ideal era que não existisse vírus, mas a vida é feita de escolhas. E as escolhas que a gente fez esse ano de deixar as crianças em casa sem educação tem consequências, e consequências que são mais nocivas, e eu mostrei aqui numericamente, do que você simplesmente botar as crianças para estudar.
Você quase não tem caso de criança, e quando tem, é muito pouca morte. Então, realmente, é o que eu tava dizendo, é uma maldade. Eu acho uma maldade o que estão fazendo.